Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja com a paz do Senhor, amém. Quero louvar a Deus pela vida desta santa igreja, desse santo ministério, aos obreiros desta casa, ao pastor desta igreja, ao ministério aqui representado. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Já estávamos com saudade dos irmãos e com muita alegria quando o pastor Kleber nos convidou para estarmos aqui, que recebemos esse convite. E eu louvo a Deus pela sua vida, também pela sua amizade, aos pastores, pastor Ricardo, que está ausente nessa noite, pastor Rafael, a todos os irmãos. Que Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada, pegue comigo em nome de Jesus Cristo e abra no livro histórico do Novo Testamento. É o livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 2, em nome do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 2, melhorou bastante. O verso de número 42. Deus abençoe, meu amigo. Quem encontrou, diga glória a Jesus. Quem não achou, diga misericórdia. A de Deus dura para sempre e a nossa é limitada, não tem jeito. Mas nós suportamos uns aos outros. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu quero falar nessa noite acerca da importância do culto. Pode assentar-se. Bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu acabei de fazer menção do texto que registra o momento ápice da igreja primitiva. O texto que torna esta igreja como a igreja padrão, a igreja modelo, a igreja espelho para toda e qualquer igreja. Toda igreja que se abre, que se é inaugurada, é inspirada na igreja de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2. Esta igreja que, eu repito, era a igreja modelo, padrão, espelho. Ela tinha inúmeras características, mas sem dúvida nenhuma esta igreja era uma igreja que sabia valorizar esse momento, o momento do culto. Não é à toa que Lucas registra que eles perseveraram, vão todos os dias no templo, unânimes no templo. Esta igreja sabia valorizar esse momento. E eu estou falando isso porque os primeiros cultos da história da humanidade aconteceram no próprio Éden. A Bíblia diz que Deus descia e se relacionava com Adão. Mas se o capítulo 3 do livro do Gênesis registra isso, o capítulo 4 nos afirma que o homem, mesmo afastado ou mesmo expulso das delícias do paraíso, o homem tem um anseio, o homem tem um desejo. E o desejo é adorar a Deus. O desejo é preencher o vazio da sua alma buscando a Deus. E eu falo isso
Porque o capítulo 4 diz que lá está Caim, lá está Abel. Eles estão oferecendo sacrifícios e manjares a Deus. A pergunta que fica era: onde estava Adão? Aonde estava Eva, que não participaram desse culto? Fica o registro que depois do primeiro culto acontece o primeiro homicídio da história da humanidade. É isso mesmo. O primeiro homicídio da história da humanidade acontece depois de um culto. E é curioso, porque não é de hoje que muitos são aqueles que, mesmo vindo na reunião, não entendem o propósito da reunião, não entendem o porquê da reunião, o pra quê da reunião, por que adorar, o porquê exaltar, o porquê servir, o porquê sacrificar. Lembrando disso, faz-se necessário dizer que a humanidade, ela se perdeu. A humanidade, ela se perdeu. Mas se você olhar na raiz de toda e qualquer civilização, por mais primata, por mais distante do eixo globalizado que esteja, lá na sua origem, lá na sua raiz, o homem natural tem um anseio, o anseio de adorar a Deus. Ainda que contradições pagãs, ainda que contradições satânicas, ainda que com os seus ritos, e ainda que com as suas crenças muitas vezes politeístas, o homem natural tem um anseio. O anseio é adorar a Deus. Você não encontra na história grandes civilizações sem um Deus, sem um Senhor. E isso nos faz crer que o homem anseia, deseja Deus. Jesus, olhando para isso, ele disse: os campos estão brancos, prontos para a ceifa. Se a humanidade se perdeu, com Israel não fora diferente. Israel se perdera por diversas vezes na história. A diferença é que Deus escolheu Israel. A diferença é que Deus elegeu Israel. E todas as vezes que Israel se perdera, Deus encheu alguém do Espírito Santo para dizer: é por aqui, Israel. Acorda, porque é por aqui, Israel. Desperta, porque é por aqui, Israel. Vem, toma jeito, é por aqui, Israel. Mas eu me lembro que até mesmo em pleno deserto, afinal de contas, Israel peregrinou cerca de 40 anos em pleno deserto. Israel sempre teve um sentimento, e o sentimento era de adorar a Deus. Eu me lembro que Deus permite que Israel construa um tabernáculo, ainda que itinerante, com duas funções: primeiro, sacrifício; segundo, adoração. Capítulo 27 do livro do Êxodo, no verso de número 20, Deus vai dar uma ordenança. E Deus vai dar uma ordenança a Moisés, dizendo: tu, pois, ordenarás que os filhos de Israel te tragam azeite batido de oliveira para os candeeiros, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Se você ler o contexto, você vai entender que Deus está fazendo uma aliança com Israel. E Deus está dizendo: enquanto as lamparinas do templo estiverem acesas, a minha glória estará dentro do tabernáculo. Enquanto as lamparinas do templo estiverem acesas, o meu poder
a minha virtude, a minha unção se manifestará dentro do tabernáculo. É por isso que Deus, quando chama Samuel pelo seu nome, no seu primeiro livro, no capítulo 3, no verso 3, a parte C vai dizer assim: e as lamparinas do templo, elas ainda estavam acesas. Ou seja, Deus, quando chama alguém para a sua obra, Deus afirma, Deus confirma. Se Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai confirmar. Se Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai afirmar os teus passos para a glória de Deus. Escuta, eu poderia aqui falar de diversos cultos do Antigo Testamento que foram marcados pela glória de Deus. Por que não lembrar aos senhores do dia inaugural do Templo de Salomão, em que a Bíblia afirma que a glória de Deus desceu e encheu a casa, e os sacerdotes não puderam ficar de pé devido ao tamanho da sua glória. Eu também deveria lembrar aos senhores que esse mesmo Israel, mais uma vez, se perdeu, se prostituiu com vários deuses e foi levado cativo para a Babilônia em 3 etapas. Você sabe essa história. Mas a história dos judeus lá na Babilônia, ela começou a ser mudada depois de um culto. E se você lembrar, você vai até mesmo dizer que foi depois do culto em que o rei Nabucodonosor fizeram uma estátua à sua imagem e semelhança, e assinaram um decreto, selaram um decreto dizendo que todos os caldeus, que todos os judeus e que todos que serviam a Babilônia deveriam se prostrar e adorar a sua imagem, a sua semelhança. Mas no meio daquele culto, 3 jovens resolvem marcar a diferença, dizendo: eu não me dobro, eu não me encurvo, eu não celebro a outro Deus. Eu nasci para adorar a Yahvé, o Deus de Israel, e só a Ele eu prestarei culto. Se você lembrar, você vai ver que enquanto Misael, Azarias e Ananias estavam sendo lançados na fornalha de fogo ardente, um segundo culto começou a acontecer. Afinal de contas, Jesus prometeu dizendo que aonde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estaria presente. E enquanto Azarias, Misael, Azarias e Ananias estavam sendo lançados na fornalha de fogo, o próprio rei Nabucodonosor, o 4º homem da fornalha, estava entrando. E o próprio rei Nabucodonosor, quando olhara lá para dentro, ele mesmo questionara dizendo: não lançamos 3 jovens, pois eu vejo um 4º, e o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. Um novo edito foi selado, uma nova ordem foi dada, um novo decreto foi estabelecido, e a ordem era que todos os caldeus, que todos os judeus e que todos que serviam a grande Babilônia deveriam adorar a Yahvé, o Deus de Israel. E os judeus diziam consigo: temos um sentimento, temos uma permissão, e acima de tudo temos um sentimento. O sentimento está expresso no Salmo 137, que escrito está: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, que os destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai um cântico, e um cântico de Sião. Mas eles dizem no verso 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Nós queremos adorar, mas não temos um lugar para adorar. Foi então que o historiador afirma, Joséfo afirma, que os judeus tiveram uma ideia: criar uma sinagoga, uma casa de celebração, uma casa de adoração, uma casa da lei, uma casa em que a lei teria menção, uma casa de honra, uma casa de louvor a Deus. Quando os judeus regressam da Babilônia, os judeus regressam dizendo:
grandes coisas fez, e fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Como forma de gratidão, em cada povoado, em cada cidadela formada, estabeleciam-se sinagogas, casas de celebração, casa de adoração, casa de choro, casa de quebrantamento, casa da lei. Escutem isso, até mesmo lá no livro histórico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, vai dizer que até mesmo lá em Corinto, uma cidade portuária a centenas de quilômetros de Jerusalém, os judeus se reuniam para falar da lei em uma sinagoga. Mas escuta, é curioso. Eu gosto de fazer menção porque nunca houve na história o registro de um milagre, de uma ação divina, de uma intervenção divina dentro de uma sinagoga. Nunca houve em toda a história, desde os dias em que Deus arrancou Israel do Egito, aliás, da Babilônia, até os dias de Jesus, um sinal, uma manifestação, um agir de Deus dentro de uma sinagoga. Talvez seja por isso que Jesus fazia questão de entrar dentro das sinagogas e operar milagres. O que o Senhor está tentando dizer, pregador, que de nada vale ter louvor bonito se Jesus não estiver no meio. De nada vale ter pregador eloquente se Jesus não estiver no meio. De nada vale termos aqui, aleluia, afinados cantores, a grandes pregadores, se Jesus não estiver no meio. O que faz a diferença na casa ainda é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ainda faz. Ainda faz. Escuta isso. Aleluia. Quando os judeus regressam para a Babilônia, os judeus começam a construir sinagogas, mas dizem consigo: temos uma casa para celebrar, mas não temos uma casa para sacrificar. Os mais velhos diziam: vocês ficaram loucos ou beberam vinho demais? Como? Ficaram loucos ou beberam vinho demais? Como assim? Vocês esqueceram? O templo de Salomão foi construído no ápice de nossa economia. Como é que é? É isso mesmo. O templo de Salomão foi construído no ápice de nossa economia. As madeiras vinham do Líbano, eram madeiras de acácia mandadas pelo rei Irão, rei de Tiro. As colunas eram de bronze. Os querubins eram de ouro maciço com detalhes em pedras preciosas. Como vocês agora querem construir uma casa para Deus, olhe para nós, somos farrapos, sobreviventes. E lá estão os judeus, prostrados, lamentando, dizendo consigo: tudo o que queríamos era fazer algo para Deus. E foi preciso Deus encher um profeta do Espírito Santo para dizer: ei, judeu, sobe ao monte, rapaz, traz madeira. Ei, judeu, se eu quisesse ouro, eu dava ouro. Se eu quisesse prata, eu andava prata. Como, Senhor? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ó judeus, fala, Senhor, vocês me servem há mais de 2000 anos, mas ainda não entenderam a essência do culto. Vocês me servem há mais de 2000 anos,
mas ainda não entenderam o valor, o significado do culto. O que faz a diferença na reunião não é o ambiente em que é celebrado. O que faz a diferença na reunião não é a presença de pessoas célebres da sociedade. O que faz a diferença numa reunião não é a presença de um político, não é a presença de pastores convencionais, de alguém importante, de alguém famoso. O que faz a diferença na reunião é a minha presença, é a minha glória, é a minha unção, é o meu poder. Registra aí, como o Senhor anota aí. A glória da segunda casa será maior e maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Escuta. Eu só estou pregando essa mensagem porque eu confesso que eu não sei se essa geração não aprendeu ou se esqueceu que esse momento, eu repito, não é um momento qualquer. Esse momento não é o momento em que o homem aparece, é o momento em que ele se revela. Não. Esse momento não é o momento para você exibir a roupa nova, o vestido novo, a sandália nova, o terno novo, o sapato. Não. Esse não é o momento em que o talento humano, não é o momento em que a voz bonita, em que o conhecimento ou que a eloquência sobressai, não. Esse é o momento dele. E essa geração, eu não sei se esqueceu, ou perdeu o sentimento de adorar, o sentimento de celebrar, o sentimento de se dispor para Deus. Eu estou pregando essa mensagem porque culto é reunião magna da igreja. Culto é o momento ápice de comunhão da igreja. Culto é um momento único, é um momento especial. Eu estou pregando essa reunião, essa mensagem sobre a importância da reunião, porque talvez você ainda não entendeu. Quando aqueles mais de 500 senadores e deputados federais se reúnem, acontece uma reunião importante, mas não tem o mesmo peso dessa. Quando aqueles mais de 80 senadores se reúnem, acontece uma reunião importante, mas não tem o mesmo peso dessa. Quando o presidente da República se reúne com seus ministros, acontece uma reunião importante, mas não tem o mesmo peso dessa. Essa aqui ele fala, essa aqui ele cura, essa aqui ele liberta, essa aqui ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Escuta isso. Essa geração precisa entender que culto, ele é coletivo, porque nós estamos reunidos no nome dele. Mas nunca esqueça, esse culto também é individual. Como é que é, pregador? Tu presta o teu, que eu presto o meu. Tu adora no teu, que eu adoro no meu.
Tu celebra no teu, que eu celebro no meu. E se no teu não tiver glória, eu espero que no meu tenha. Se no teu não tiver aleluia, eu espero que no meu tenha. Se no teu não tiver lágrima e quebrantamento, eu espero que no meu tenha. Escuta isso. Eu fiz questão de fazer menção de um texto que não seria justo nós desse século dizermos simplesmente que somos a sequência dessa igreja. Não é justo nós dizermos que somos a mesma igreja, não é. Nós somos uma sombra distante. Nós somos uma sombra bastante afastada desta igreja. Observa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? Os apóstolos ensinavam, eles tomavam como regra de fé e de conduta. A igreja dizia consigo: não, se Pedro está ensinando, eu vou aplicar na minha vida. Não, se João está falando, eu preciso aplicar na minha vida. Nossa geração ouve mais o que o mundo diz do que o que a Bíblia diz. Nossa geração dá mais valor para o que a Globo diz do que para a Bíblia diz. Nossa geração dá mais valor para o que a moda diz do que para a Bíblia diz. Nossa geração, nossos jovens dão mais ouvido para o que a malhação diz do que para a Bíblia diz. Mas essa igreja era diferente, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olhe para mim um minutinho. A pergunta é simples. É o que a palavra de Deus gera dentro de você. Responda para mim. O que a palavra de Deus gera dentro de você. Fala para mim. Pastor, me dá sono. Pastor, me dá vontade de ficar olhando para o relógio. Pastor, eu sinto sede. Eu nunca tomo tanta água quando eu venho na igreja. O que a palavra de Deus gera dentro de você? Não, pastor, eu saio da igreja com vontade de ser empresário. Eu saio da igreja com vontade de ser empreendedor. Não, pastor, eu saio da igreja com vontade de conquistar. Cuidado. Cuidado. A igreja não está na terra para conquistar. Como é que é, pregador? Mas nós temos terça da conquista. A igreja não está na terra para conquistar. A igreja está na terra para herdar. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós temos um alvo e nós temos uma meta. Nós vamos chegar no céu. Porque a palavra de Deus gera dentro de você. Desculpa. Mas se você vem aqui e sai com vontade de ser empresário, empreendedor, o que você está guardando não é evangelho. Como é que é, pastor? O que você está absorvendo não é evangelho. O genuíno evangelho, a base fundamental do evangelho chama-se temor. O evangelho genuíno, ele nos dá vontade de ser mais fiel, mais santo, mais íntegro. A vontade que o evangelho gera é de orar mais, consagrar mais,
vigiar mais, ser mais cheio de Deus. O genuíno evangelho te dá um anseio de renunciar mais, de fazer mais alguma coisa. O genuíno evangelho faz você perceber que isso é passageiro, que isso tudo é ilusão. Nós somos do céu, nós vamos para o céu. Mas eu preciso correr. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Observe a unidade. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu fiz menção desse texto porque o contexto desse texto registra o primeiro culto da história da igreja. E no primeiro culto da história da igreja aconteceu o que todo culto acontece. O que, pastor? De repente ele se revela, de repente ele se manifesta, de repente ele age, de repente ele faz, de repente ele cura, de repente ele liberta, de repente ele transforma, de repente a porta ela se abre. Eu não me preocupo com sinais, porque eu tenho uma certeza: sinal ele faz, de repente ele se revela. E eu preciso lembrar algo aos senhores. Eu não sei explicar, mas eu sei afirmar que tem coisas que Deus reserva para o culto. Tem coisas que Deus guarda para o culto. Tem coisas que Deus preserva para o culto. Tem coisas que Deus só faz no culto. Tem coisas que Deus só fala no culto. Tem coisas que Deus guarda para o culto. Tem coisas que Deus só trata no culto. Às vezes as pessoas veem alguns milagres e me convidam para ir em hospitais. Eu percebo que o resultado não é o mesmo, porque tem coisas que Deus só faz no culto. Tem coisas que Deus só age no culto. Tem coisas que Deus preserva, e Deus preserva para o culto. Escuta, eu estava aqui no sul de Minas. Foi eu e um cantor de Jacareí, aqui na cidade de Baiti. Mês de outubro era a festa da Assembleia de Deus ali num bairro, na cidade do pastor Douglas Amaral, na cidade do pastor Douglas. No bairro ele foi criado, do São Pedro. Eu estava ali ministrando, era sábado à noite, era festa, aniversário da Assembleia de Deus. E eu preguei, terminei de pregar, e eu fiz o apelo para orar por milagres. Quando eu fiz o apelo para orar por milagres, eu percebi que uma senhora ficou para trás, tadinha. Era uma senhora fortinha, mas ela foi muito inteligente. Ela deu 3 gritos e abriu um corredor na frente dela. Ela começou a gritar e dizer assim: deixa eu passar, porque eu sou cega. Ela deu 3 gritos desse e abriu um corredor. A filha dela, quando chegou na frente, estava pálida de vergonha.
Eu peguei do braço dela e digo: pronto, está na frente, minha senhora. Ela disse: pastor, ore por mim. Faz muitos anos que eu perdi 100% da visão. Depois da oração, eu ainda tenho aqui a frase dela. Porque quando eu terminei de orar, ela deu um sorriso. E ela disse assim: como é bonita a sua gravata. Ela continuou rindo e disse assim: combinou tão bem com a sua camisa. Sinal Deus faz. Tem coisas que Deus reserva para o culto. Escuta isso. Eu preciso terminar, eu sei, a hora chegou. Outro dia eu prego. Mas deixa eu fazer um apelo aqui, pastor. O apelo hoje vai ser um pouco diferente, fica tranquilo. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu não tenho mais tempo para pregar, mas eu quero fazer esse apelo. Eu quero fazer uma pergunta a quem precisa de um milagre de Deus nessa noite. Levanta a sua mão assim, o mais alto que você puder. Só quem precisa de um milagre hoje. Eu quero desafiar você a sair do teu lugar, mas correr aqui para frente. Mas vem depressa. Eu sei que parece que não vai acontecer nada, mas fica tranquilo. Tem coisa que Deus só faz no culto. Aleluia. Eu vou pedir para os servos de Deus fazerem um fundo aí. Aleluia. Oi? A igreja se põe de pé, claro. Aleluia. Aleluia. Olhe para mim só um minutinho. Eu sei que parece que não vai acontecer nada aqui, mas fica tranquilo, eu não estou nem aí. Eu aprendi que Deus não depende de clima para fazer alguma coisa. Deus não depende de barulho para fazer alguma coisa. Se Deus dependesse de clima, não entrava em hospital, entrava. Se Deus dependesse de clima, entrava em presídio, entrava. A boa notícia é que Deus não depende de barulho, de clima. Fica tranquilo. Parece que não vai acontecer nada, mas olha só. Só quem estiver com dor, levanta a sua mão assim, ó. Todas essas pessoas vêm aqui, ó. Aqui. Aleluia. 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 Dá só uns 2 passinhos para trás, só para mim descer aqui e ter um espaço. Aleluia. Só quem está com dor são essas pessoas. Tem mais alguém? A hora é agora. É isso? Tem dor também? Tem dor? Só quem está com dor. É isso? Aonde dói, minha filha? Dói aí? Aonde dói, minha filha? Dói as pernas? O estômago? O ombro? Abrem as mãos vocês. As 2 mãos para receber. Amigo Espírito Santo. Isso aqui não é show. Isso aqui não é espetáculo. É a tua igreja que ainda crê. Na nossa pouca força, nós ainda cremos, Jesus. Põe a tua mão dentro da barriga da tua filha. Deus, ela disse que tem dores. Põe a tua mão, nós repreendemos esse mal. Unção de milagres vem sobre ela, vem. Nós amaldiçoamos esse mal e dizemos: mal, nós te damos uma ordem. Em nome de Jesus Cristo, sai! Olha para mim. Procurador, por favor. Olha para mim. Procurador. Não está doendo mais? Eu estou achando que Jesus está aqui. Alabroia, chore, magaê. Amigo Espírito Santo, põe a tua mão dentro do organismo dessa moça, dentro da barriga dela, Jesus. Deus, ela disse que tem dores nas pernas. Nós amaldiçoamos esse mal e dizemos: mal, tu és maldito desde o Calvário. Tu vai pegar tudo que é teu e vai embora.
2 e 3. Todo mal, sai! Olha para mim, firma as pernas, procura as dores. Hã? Mas não tinha dor aí? Fiquem tranquilos, eu só faço isso só porque tem alguém lá atrás que ainda não crê. Tem alguém que está com dor lá atrás, não saiu nem do banco. Eu só estou fazendo isso para alguém pensar e dizer: rapaz, não é que de repente Jesus está no culto? Rapaz, não é que de repente Jesus está na reunião? Olha só, Jesus, põe a tua mão dentro da barriga desse moço, ele tem dores. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, move a tua mão agora. Põe a tua mão, Jesus, dentro da barriga dele. Deus, nós amaldiçoamos esta enfermidade. E eu digo: enfermidade, tu és maldita desde o Calvário. Tu vai pegar tudo que é teu, pelo poder do nome de Jesus. Sai! Procurador. Aleluia. Nenhuma dor. Cadê a dor, meu filho? Aroshore magarandori. Alaramagaye de reshori rae. Jesus, toca nos ossos dele. Ele tem um problema no ombro. Jesus, põe a tua mão nos ossos dele, nos nervos dele. Põe a tua mão agora, Senhor querido. Toda inflamação, toda infecção, todo mal, pelo poder do teu nome, Jesus, nós amaldiçoamos. Põe a tua mão dentro do braço dele, Jesus, e arranca esse mal. Unção e milagres vem sobre ele. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, e eu digo: todo mal, sai! Olha para mim. Levanta o seu braço. Aleluia, procurador. Tem dor. Mas você não estava com dor aí? Procurador. Tem dor? Se tiver, pode me dizer. Você conseguia fazer isso? Não? Faça então para a glória de Deus.